na conversa com as muitas famílias, especialmente aquelas que têm filhos pequenos, é recorrente uma preocupação. As mamães, os papais sempre falam: Padre, o nosso desejo enquanto casal é que o nosso filho cresça com pessoas que comungam os mesmos valores dela. Ou seja, queremos que os nossos filhos tenham amiguinhos, tenham pessoas no convívio social que sejam cristãs, que entendem as virtudes, que buscam a profundidade da vida com Deus e que cresçam não com os valores que o mundo propõe, mas com os valores do Evangelho. Isso é muito bonito, porque mostra duas coisas. Obviamente, a preocupação do papai e da mamãe para que o filho tenha o melhor, mas mostra também o quanto aquilo que o cristianismo propõe é algo valioso, é algo grandioso, e que os pais recebem esta consciência. Trocando em miúdos, o que os papais querem dizer é que os filhos tenham um relacionamento com pessoas que falem a mesma língua. E de fato, quando temos um relacionamento com pessoas que falam a mesma língua, a comunicação fica muito fácil. Se nós formos para algum outro país em que não entendemos a língua daquele país, teremos muitas dificuldades de conversar com quem está diante de nós. Isto aqui mostra algo maravilhoso. E por que maravilhoso? Porque o desejo que os papais expressam foi realizado. Foi realizado. Hoje nós ouvimos aqui, na primeira leitura, mas esses apóstolos aí, eles estão falando como galileus, mas nós o entendemos na nossa própria língua. O Espírito Santo, quando é derramado, ele cria pontes, cria capacidade comunicativa, e por isso o cristão é aquele que fala esta linguagem nova. E aí a pergunta que alguém poderia fazer é: bom, mas se eles estavam falando na mesma língua, ou melhor, eles estavam falando na língua deles, e as pessoas estavam entendendo na própria língua, considerando que naquela época não tinha os AirPods da Apple, né, que traduz simultaneamente, não? Naquele momento, então, nós vamos perceber que existe uma língua que é muito maior do que todas as línguas do mundo. E uma língua tão compreensiva que as pessoas são capazes de comunicarem-se a partir dela. Esta é a linguagem do Espírito Santo. E qual que é a linguagem do Espírito Santo? É a linguagem do amor. Quando nós somos capazes de um grande amor, nós comunicamos esta linguagem nova. O nosso ser transmite algo que vai além das puras palavras ou dos gestos. Porque o papai e a mamãe querem que os filhos se relacionem com pessoas com os mesmos valores. Exatamente porque papai e mamãe amam os filhos e querem que os filhos fiquem numa relação que seja toda circundada desta linguagem nova, desta linguagem do amor. E alguém poderá dizer: Padre, mas como alcançamos esta linguagem? O primeiro passo para alcançar essa linguagem é, sem dúvida, uma intimidade com o Espírito. E essa intimidade com o Espírito nós temos, porque não fomos nós que criamos o Espírito, nós recebemos. Quem recebeu os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a confirmação e a primeira Eucaristia, já tem em si o Espírito Santo. E por isso o seu modo de relacionar não é mais o modo do mundo. O seu modo é o modo do amor. É o modo de quem leva em consideração quem está diante de você. Assim como o papai e a mamãe querem para o filho melhor, procurando dar para aquele que está diante de ti aquilo que você tem de melhor, o amor de Deus. O Espírito Santo que foi derramado sobre você e quer alcançar também aquele que está diante de nós. E aqui eu vou entrar numa nota técnica, porque é um pouco complexo. Pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo,
é um dos estudos mais difíceis que tem na igreja. Qual é a nota técnica? Porque alguém poderá perguntar, padre, entendi, nós somos chamados a falar a linguagem nova do amor, somos chamados a viver segundo o Espírito Santo, dizer esta língua, e esta é a língua que todo mundo, teoricamente, deveria ter capacidade de compreender. Este é o desejo que está no nosso coração, é o desejo daquilo que queremos para os nossos filhos, é o desejo que queremos para todo mundo, que todo mundo consiga expressar-se nesta linguagem do amor. E alguém pode vir e perguntar, padre, mas muito bem, como é que esta linguagem nós levamos no ambiente mundano? E aqui entra o dado bonito, porque esta linguagem do amor, ela não é chamada a ficar fechada, ela precisa romper as paredes. Os discípulos estavam fechados por medo, quando o Espírito Santo vem sobre eles, eles então saem em missão. Qual é a nota técnica? Existe uma coisa chamada amor natural. Toda a criação, toda ela contém um DNA de amor. E por quê? Porque foi o próprio Deus quem criou tudo. E se Deus é amor, tudo que Ele cria é somente com amor. Inclusive todas as pessoas. Mesmo aquelas que ainda não tiveram a graça do batismo, elas foram criadas por Deus por amor. E portanto, esse Espírito, e aí nós vamos olhar para o ser humano, o Espírito é insuflado, ele é soprado nas narinas do homem, e o homem se torna animado. Por assim dizer, o Espírito está presente no ânima, ou seja, na animação do homem, no seu movimento. E, portanto, o amor natural contém o DNA de Deus, e para nós humanos contém o Espírito. Só que o curto-circuito do pecado não permitiu ao homem de comunicar-se de maneira amorosa. E, portanto, é como se o Espírito ativo nele, o homem não conseguisse responder aos seus estímulos por causa do pecado. A maneira de sair disso é, então, o encontro com Cristo, a vivência em comunidade, quando nos arrependemos dos nossos pecados, e a partir de então, nós nos tornamos homens e mulheres novos, pela ressurreição de Cristo e o Espírito Santo que vem ao nosso encontro. Não é que uma coisa negará a outra. O Espírito continua, mas agora nós o recebemos em plenitude pelo Pai e pelo Filho. O Espírito está em nós, desce infuso diretamente no nosso coração e transforma o nosso coração pecaminoso, o nosso coração de pedra, dando a possibilidade de novos relacionamentos. A maneira como nós cristãos nos relacionamos com todos os irmãos é a maneira do homem novo. Mas o homem pode estar longe disso. E aí é que está. O cristão não cairá numa bolha. Queremos que os nossos filhos tenham relacionamento com pessoas do mesmo círculo de cristandade, que vivam, né, com os mesmos valores. Mas nós estamos no mundo e precisamos ir lá. E aqui é a beleza. Porque como missionários, nós vamos no mundo para falar a linguagem do amor. E é esta linguagem que transforma o nosso ambiente cultural. Porque aqui é o homem em plenitude. Então, teoricamente, devemos querer que os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas esposas, vivam dentro do mesmo relacionamento com as mesmas pessoas, mas não significa fechar-se em uma bolha, mas romper a nossa solidão e ir, estimulados pelo Espírito, pregar para todos aqueles que no mundo, ao seu modo, estão procurando Cristo, mas ainda não o encontraram. E só fazemos isso com a força do Espírito, com essa transformação que ocorre em nós, quando recebemos o Espírito Santo e os nossos modos de ser se transformam pneumatológicos, ou seja, ao olhar para nós, as pessoas percebem que existe algo a mais, e este algo a mais é o Espírito Santo, que nos revela como nós verdadeiramente somos, que quebra dentro de nós a nossa solidão. O Espírito Santo que destrói os nossos pecados e que nos dá este coração novo, capaz de uma relação profunda.
capaz de olhar para o irmão e, por assim dizer, transmitir, talvez não seja a palavra mais correta, mas de comunicar, talvez melhor. Comunicar esta presença do Espírito, comunicar esta linguagem nova do amor. Podemos ficar e protestar porque o mundo não está bom, porque as pessoas estão sem valores, porque tem corrupção, porque tem pecado, porque tem isso, tem aquilo. Mas você, que recebeu o Espírito Santo, é o agente transformador. E o agente transformador que mostra que todas as coisas criadas por nós, criadas por Deus para nós homens e para a nossa salvação, estão todas orientadas para a plenitude que passa pela nossa humanidade em Cristo e que nos conduz para a pátria definitiva. Hoje nós vamos apagar a luz aqui, o Círio Pascal. E apagar o Círio Pascal significa que a luz de Cristo que nós recebemos continua ativa. E por isso que o cristão não é alguém chato, por isso que o cristão não é um fofoqueiro, por isso que o cristão não é um mentiroso, por isso que o cristão não é um julgador, por isso que o cristão não é um corrupto. O cristão é aquele que transmite esta linguagem nova do amor de Jesus. Esta linguagem que todo homem, porque possui em si um amor natural, é capaz de compreender. O desejo que você, papai e mamãe, tem para os seus filhos é o desejo que você deveria ter para todas as pessoas. Que os meus irmãos possam ter boas relações. E talvez você, lá no seu trabalho, com aquele funcionário chato, ou com aquele colega de trabalho que todo mundo desvia, ou com aquela pessoa que até é legal, mas está longe de Deus, você vai ser a luz de Cristo para ele. Ele precisa encontrar em você os gestos da pessoa nova de Cristo, que você é. Ele precisa encontrar em você a beleza desta luz nova do Senhor. Porque senão nós corremos o risco de cair e quebrar esse ponto, não? Ou seja, o Espírito Santo nos dá uma nova comunicação, mas essa comunicação não é para ficar intra-eclesial. Esta comunicação é missionária. Ela é estimulada pelo Espírito. Nós, sempre que saímos da missa, saímos para levar aos demais a boa nova, o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é a boa nova? O amor. A linguagem de Jesus. Que passa pelo nosso falar, que passa pelo nosso gesticular, que passa por olhar o outro. E aí eu termino com uma experiência que você teve. Eu tenho certeza disso. Lembra aquele dia que uma pessoa chegou para você e falou algumas coisas, e você foi para casa meio silencioso e disse assim: essa pessoa falou isso para mim, aquilo era para mim. É o Espírito Santo, é a linguagem do amor. Não é que aquela pessoa tinha uma questão especial, ou teve uma revelação, não tinha nada disso. Simplesmente o Espírito Santo tocou as cordas do seu profundo, do seu coração. E esse é o nosso chamado. Quando nós estamos diante dos irmãos, o irmão precisa sair com a consciência de que isto me tocou. Isso tocou o profundo do meu coração. O nosso modo de agir tocou o coração do outro. E quando isso acontece, só tem um nome. É a linguagem do amor, é a linguagem do Espírito Santo, que toca o coração de cada pessoa e que passa também por nós. Por isso, nessa solenidade, penso que é importante que queiramos que todos, também os nossos filhos, mas que todos os irmãos tenham a oportunidade de encontrar o amor de Deus, cheio, em plenitude, graças ao Espírito Santo, que ao falar, os nossos irmãos possam dizer: você está falando a minha língua. Que ele possa descobrir nele esse amor, que talvez está ali adormecido por causa do pecado, por causa de uma série de coisas, mas o fogo do Espírito transforma. O fogo do Espírito, ele estimula. O fogo do Espírito provoca. E aí sim, em vez de ficar protestando que o mundo é mau, não sei o quê, nós nos tornamos agentes iluminadores, porque recebemos de Cristo a luz e recebemos o fogo do Espírito para disseminá-lo sobre toda a terra. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja.
Amém.